Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quis trazer um tema que eu acho que é muito importante e que a maioria das pessoas nunca nem ouviram falar. Muitas pessoas convivem com isso achando ser normal e julgam não ter tratamento e muito menos cura. Vocês já ouviram falar sobre o vaginismo? Vaginismo: espasmo do músculo da parede vaginal que torna o ato sexual doloroso ou impossível no momento da penetração do pênis. E para isso eu trouxe a ajuda de uma amiga fisioterapeuta, que é a Bruna. Seja muito bem-vinda. Ela é formada pela PUC e é especialista em fisioterapia pélvica, então ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa disfunção. Oi, gente! Então, já dando continuidade ali na explicação da Elô sobre o vaginismo, é uma contração involuntária da musculatura, um espasmo involuntário da musculatura, mas não é só com a penetração do pênis, seja ela qualquer penetração, a mulher já tem uma dificuldade, já tem uma dor, seja do absorvente interno, seja de um dedo ou no próprio exame ginecológico. A mulher, sente muita dor, não consegue fazer o exame e muito menos ter uma relação sexual. Às vezes a própria calça jeans, de ficar sentada, incomoda, a costura da calça incomoda, fica dolorido. Isso depende, do nível do vaginismo, do nível da dor. Gente, então eu tive a terrível experiência de passar por isso. E tudo começou numa infecção urinária. E a própria infecção urinária já traz uma dor na relação sexual, Então eu fui numa ginecologista que ela me tratou, mas a dor persistiu e foi piorando. Então eu fui em outro ginecologista que ele pediu pra eu fazer todos os exames possíveis. E pra minha surpresa, os exames alegavam que eu não tinha nada. Nos exames eu não tinha nada, não tinha uma bactéria, não tinha um vírus, não tava nem com infecção urinária. E isso só foi piorando cada vez mais, tanto que não passava uma agulha. Sabe o que é não passar uma agulha? E eu sentia que meu músculo só se retraía cada vez mais, eu ficava tensa cada vez mais. Então, Bruna, explica pra gente o que pode ocasionar, o que leva a desenvolver o vaginismo. Tá, então assim, eu ali nas minhas avaliações, eu sempre procuro perguntar pra pessoa qual é o objetivo dela transar, por que ela tem uma relação sexual, se ela tem o desejo de estar tendo uma relação sexual, porque isso tudo interfere. Se a pessoa não tem que ter uma relação sexual para satisfazer o desejo de outra pessoa, É igual, por que você come uma pizza? Porque é gostoso, porque é bom, porque me dá prazer. Então, por que você tem uma relação sexual? Porque me dá prazer. Bruna, no meu caso, eu queria ter sim a relação, mas eu acabava fazendo com dor, porque eu tava realmente tendo muita infecção e continuava tendo relação, mas porque eu queria. Só que isso também me prejudicou porque eu acho que isso também desenvolveu. Sim, porque a gente acha que é normal. Essa dor é normal, é comum, então você vai até que o corpo cria aquela memória negativa e fala, opa, chega, não vai entrar mais nada aqui. Proíbo. Então o que acontece? Tudo se contrai e fecha, porque você vai levando, você vai tratando, porque você não tem desejo, porque você já teve uma dor, ou até mesmo um trauma, Você foi abusada, Mas não, No caso da Elô, não foi. Ela queria ter a relação, ela, tinha o desejo, tinha vontade, mas estava ali uma coisa involuntária impedindo, que é o quê? Mas talvez um dia ali teve uma relação ali que talvez não foi muito legal, ali teve um pouquinho de dor, o quê? O corpo foi criando aquela memória e ela foi insistindo, o corpo, até que o corpo falou, chega. Então, gente, meu marido como médico também tentou me ajudar. Então, além da dor na relação, eu também estava tendo muitas infecções constantes. Então, eu tomei vários remédios. Aquela pomada interna, então, eu não posso nem ver, porque eu fiz coleção de todas as marcas. Gente, só sei que eu tentei de tudo. Tentei usar lubrificante. Teve um tempo que eu achei que eu tinha alergia a sêmen. Tentei usar camisinha, também não deu certo. Fiz banho de assento pra matar qualquer bactéria. Gente, eu fiz de tudo. O que a pessoa tava falando pra mim, eu tava fazendo. E isso tudo também foi mexendo muito com o meu psicológico. Eu pensava assim, nossa, será que isso nunca vai passar? Porque eu fiquei, desde o início até o fim de tudo isso, eu fiquei quase um ano nisso. Então eu pensava assim, será que eu nunca mais vou conseguir ter uma relação sexual? E isso me fazia sentir um pouco menos mulher. Mas graças a Deus meu marido me ajudou muito nesse processo. Ele foi muito compreensivo e tentava me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo e descobrir
o que era a causa disso tudo. Aí que entra o problema, né, gente? A compreensão do parceiro é muito importante, porque as pessoas acham que é frescura. Ah, é frescura, você não quer, então... Ou às vezes nem gosta mais de mim. Às vezes, você tá com um amante, você tá tendo... Então, a pessoa realmente precisa ser muito companheira e ser compreensiva. E o tratamento da fisioterapia pélvica deve ser associado com o tratamento psicológico. Isso não é uma regra, necessariamente, mas na maioria dos casos a gente tem que fazer essa conciliação. E um dia meu marido estudando, pesquisando sobre o que poderia estar acontecendo comigo, ele descobriu sobre a vulvodínia e realmente todos os sintomas estavam batendo com o que estava acontecendo comigo. E naquela mesma semana eu acabei conversando com a Bruna e ela me contou sobre o que era o vaginismo. Então, Bruna, explica pra gente qual que é a diferença de vulvodinia para vaginismo. Então, vamos lá. A vulvodínia é uma questão dolorosa em toda a região da vulva, né? O vaginismo é uma questão dolorosa envolvendo somente o canal vaginal, só dentro do intuito vaginal em diante, né? A vulva é toda a parte externa, a vagina é somente o buraquinho lá de dentro, onde tem o canal vaginal que fica internamente. Gente, só para lembrar que o vaginismo é conhecido popularmente por esse nome. Hoje em dia, nós já chamamos de condição sexual dolorosa. Então, na época, a Bruna ainda não trabalhava nessa área. Então, ela me indicou uma profissional lá de Curitiba, que foi uma professora dela da faculdade, e que trabalhava com essa disfunção. Mas Curitiba para mim era muito longe, então eu acabei encontrando em Jacarezinho, que é uma cidade mais próxima da minha, uma outra profissional que também trabalhava com vaginismo. Mas, gente, pra mim não me ajudou em nada. Então eu acabei indo pra Curitiba, na profissional que a Bruna tinha me indicado. E, gente, desde a primeira consulta ela já me tranquilizou, ela conversou muito comigo, me explicou sobre o que poderia ter ocasionado isso. E também já deu início ao tratamento. Fez a eletroestimulação, que ela colocou uns eletrodos em mim e conseguiu verificar o quanto eu era tensa, e eu era muito tensa. Então ela me explicou que tem pessoas que colocam toda a tensão nas costas, por exemplo. No meu caso, eu estava colocando toda a tensão no músculo vaginal. Então por isso que eu não conseguia ter relação sexual e doía, porque realmente o músculo estava ali totalmente fechado. E isso uniu junto com o psicológico, que às vezes eu nem tava sentindo dor, mas o meu psicológico já falava, não, você tá com dor, então não podia nem chegar perto de mim. E o mais importante é que ela conversava muito comigo, então metade da consulta era só conversa, pra me ajudar mesmo nessa parte psicológica, já que eu não tava indo diretamente numa psicóloga. E é muito comum em consultório mesmo, né, nos atendimentos, eu falar pra pessoa, relaxa, a pessoa, mas eu tô relaxada. Não, e eu tô vendo, tipo assim, a contração da musculatura da pessoa né, a gente vai insistindo, relaxa, mas não, é uma coisa totalmente involuntária. E na cabeça da pessoa, ela tá relaxada. Mesma coisa que tem gente, né, eu, por exemplo, nossa, sou muito tensa na região da mandíbula. Às vezes eu vejo, tô apertando os meus dentes ali e nem me dou conta. Daqui a pouco já tá doendo a cabeça, já tá doendo aqui a região de pescoço. Então tudo isso é uma questão involuntária. Então, e é exatamente isso. A fisioterapeuta conversava muito comigo sobre essa questão da tensão, de relaxar, né? Ela falava assim, Elô, agora você voltando pra casa, o percurso é longo, então coloca na tua cabeça assim, se eu ver que eu tô muito tensa, relaxa. E, gente, é exatamente isso. Às vezes eu tava conversando, ouvindo música, nossa, até me divertindo, e eu percebi que eu tava tensa, eu falava, meu Deus, mas por que eu tô tão tensa? Daí relaxava. Então é uma tensão muito involuntária e também psicossomática, não só física, né, uma dor física, mas também muito psicológica. Então, Bruna, explica um pouco mais pra gente como que é feito o tratamento. O tratamento do vaginismo, né, assim como eu falei, ele é feito principalmente com o fisioterapeuta pélvico, associado, né, com o acompanhamento psicológico, como já foi dito. Mas basicamente é o trabalho manual, né, do fisioterapeuta em clínica, em consultório. Existem alguns recursos que nos auxiliam ali no dia a dia, né? Existem os dilatadores que a gente usa, que são de borracha, flexíveis, né, bem molinho, começa bem fininho. Para quê?
pro corpo da gente entender, para ir quebrando aquela memória negativa de que se eu colocar algo dentro de mim, não vai ser tão doloroso. Isso pode ser prazeroso. Claro que não é nenhuma intenção a gente estimular prazer ou algo assim em clínica, né? O que a gente faz basicamente é mostrar ao corpo, trazer uma memória positiva em relação a isso e trabalhar o relaxamento da musculatura, seja ela na forma manual ou utilizando os recursos que nos é dado. Então, gente, no meu caso, eu fiz exatamente isso que a Bruna falou. Eu comecei com o dilatadorzinho menor e aos poucos eu fui, né, o meu corpo foi entendendo que aquilo não era mais doloroso, que aquilo podia sim acontecer de forma prazerosa. E, além de tudo isso, o fato principal do tratamento é as atividades que a pessoa faz em casa. Porque ali em consultório, no tratamento, a gente faz o quê? 1 hora, né? Que seja na semana, por dia, mas o que vai determinar é a disciplina da pessoa em casa. Por isso que deve entrar a questão psicológica, né? Como eu já falei, porque a pessoa às vezes tem um tabu, ela não consegue fazer, porque ela, às vezes ela tem medo da dor, ela tem esse receio, ela nunca nem se olhou no espelho. É muito importante também a ajuda do parceiro, perder a vergonha, né, e pedir ajuda do parceiro também, porque isso ajuda muito. Só que o que vai determinar, às vezes, né, se você tem um parceiro ou não, vai determinar a questão que você sabe até onde vai a sua dor. Então, você, né, dá esse limite também, mas se for necessário, né? Se permitir, realmente, isso é um fator importantíssimo na cura da paciente. E durante o tratamento, né, o acompanhamento do paciente, eu disponibilizo, né, os dilatadores conforme a evolução da paciente. Podem ver que tem vários tamanhos, né? E a gente vai fazendo de forma gradativa. Não é, às vezes demora tempo para a pessoa conseguir passar desse para esse, mas às vezes não, às vezes é muito rápido. Ela começou, às vezes, gente, na maioria dos casos, a mulher nem precisa desse. De muito pouquinho tempo que ela vai usar esse e depois passar para esse e assim em diante. Relativamente, não é um tratamento demorado. Só precisa de disciplina, né, para fazer tudo bem certinho. E como a Bruna falou, gente, vai de pessoa, de mulher para mulher, para saber quanto tempo esse tratamento vai durar. No meu caso, foi mais ou menos uns 3 meses, então foi super rápido. Como eu falei pra vocês, eu comecei lá no pequenininho e já consegui em pouco tempo ter uma evolução muito positiva. Então, depois de um tempo, até eu voltei a ter as dores de novo, mas como eu já tinha o dilatador em casa, então eu voltei a fazer os exercícios e também fui trabalhando muito meu psicológico, então em pouco tempo já passou de novo. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, que tenha sido esclarecedor para quem ainda não conhecia o tema. Então, para quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixe seu like, já aciona o sininho para não perder a notificação do próximo vídeo. Então eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem ainda não me segue. Vou deixar também o Insta da Bruna para vocês seguirem ela lá. Lá ela também dá várias dicas todos os dias sobre vários assuntos relacionados à fisioterapia. Gente, então eu vou estar deixando uma caixinha lá no meu Insta para quem tiver alguma dúvida. O que eu não consegui responder, a Bruna vai estar respondendo. Aqui nos comentários também, se ficou alguma dúvida, já comenta aí. Gente, eu quis dividir um pouco com vocês sobre a experiência que eu tive. E para você, mulher, que tá passando por isso que eu já passei, eu indico você sim procurar um profissional que vai saber te auxiliar, que vai, às vezes não vai ser vaginismo, pode ser outra coisa, mas procure sim um profissional. E assim, dor na relação não é normal e nunca vai ser. O ato sexual tem que ser sim prazeroso pros dois. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito a Bruna por ter disponibilizado o tempo dela pra vir aqui, né, e explicar pra vocês um pouco mais sobre esse assunto. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Acham... Calma, uma hora sai. Uma hora sai. Nem sei o que eu falei. Tentei usar casininho.
vindo, não tava tendo tratamento. Um grande beijo e até a próxima. Não, e até a próxima.